Bom pessoal, quem fala aqui é Paulo Pedreiro e eu vou dar uma dica para vocês aqui de como fazer massa para assentamento de tijolo cerâmico. Aquele tijolo 9 por 19 por 9, 8 furos. Eu tenho aqui um carrinho de areia média, que é essa areia amarela aqui, e areia fina, que é essa outra aqui também. Eu recomendo que vocês utilizem dois tipos de areia, para fazer esse tipo de massa, correto? E aqui no caso nós vamos utilizar um balde de cimento, tá? Cimento CP2. Também para poder preparar a massa, ela deve ser aberta da mesma forma que está sendo aberta aqui, e em camadas finas, para facilitar até mesmo na hora de mexer. Tudo bem? Aqui é um cal, pessoal, tá? Esse é um cal para assentamento. A quantidade de cal, pessoal, vocês podem pôr para essa quantidade de areia, são dois carrinhos de areia, sendo um de grossa e um de média, aliás, um de fino e um de média. Você pode pôr, no caso, a metade no saco, correto? No caso, esse saco ele tem 20 quilos, você pode pôr mais ou menos 10 quilos, ou seja, a metade do saco, correto? Vocês podem perceber que ele é um cal escuro, é fácil confundi-lo com cimento. Na primeira vez que eu utilizei esse cal, também eu fiz essa confusão, correto? E ali no caso é o cimento. O cimento, a gente pode adicionar uma lata, tá? É cimento CP2, tá? Recomendo também que seja feito as medidas, como está sendo feito dessa forma aqui, sempre despejando em baldes, tá? Baldes como esses aqui, de 18 litros, tá? E pra gente poder não fugir da receita, tá? Ou um bolo, tá? Se você fugir da receita, você acaba não obtendo o resultado esperado. E essa massa, como eu falei, ela é feita para assentamento de tijolo cerâmico, tá? Mas você pode utilizar também para assentar tijolo maciço, correto? Para assentamento de bloco, pessoal, bloco de cimento, já deve-se utilizar outro tipo de massa. Não recomendo que essa massa seja feita para assentar tijolos de cimento, no caso, o bloco estrutural, correto? Para tijolinho maciço, vocês podem fazer esse mesmo procedimento aqui, tá? Lembrando que isso é um traço, tá? Recomendado para essa finalidade que eu falei agora. Esse traço não serve para ser feito, né, no caso, revestimento, né, de paredes que necessitam de impermeabilização. Também já é outro procedimento que deve ser adotado. Você deve estar se perguntando, eu posso utilizar essa massa para fazer reboco? Claro que pode, não tem problema nenhum, correto? Lembrando que esse é um traço pequeno, correto? Temos traço aí de 3 carrinhos, no caso são 2, porque se eu fizer até 3 carrinhos aqui, na verdade, eu vou acabar não utilizando e vai acabar desperdiçando material. Então aqui é um traço pequeno, tá? Para essa medida, meio saco de cal e uma lata de cimento. Eu já volto mostrando para vocês aqui a quantidade de água que deve ser despejada e o ponto da massa para fazer o assentamento dos tijolos cerâmicos. Até já. Bom, pessoal, aqui em relação à quantidade de água, né? Primeiro, essa massa deve ficar, tá? Em cor uniforme, ou seja, ela deve ser batida, né? Sem a água, seca, após ter misturado o cal e o cimento. Primeiro você joga o cal, depois o cimento. Você pode mexer tudo junto. Lembrando que ela pode também ser batida mecanicamente, ou seja, com bitoneira. E ela deve ficar, tá? Dessa forma aqui, correto? A cor uniforme, tá? Bem misturada. A quantidade de água, ela vai variar em relação ao quê? A qualidade, a situação da areia, ou seja, de repente essa areia ela possa estar molhada, né, ou seca. Então assim, de repente você pegou essa areia ela já está bastante molhada e a quantidade de água vai variar. Então aqui, no caso dessa areia aqui, ela está bastante seca, né? E aqui nós temos um balde com água potável, água limpa, e com 18 litros. Então você pode pôr, tá? 2 baldes daquele, tá? E ir mexendo aos poucos até chegar na qualidade, né, necessária para se trabalhar com essa massa. Eu já volto na sequência mostrando para vocês como que essa massa deve ficar para a gente fazer assentamento de tijolo, correto? Aqui nós vamos despejar esse balde de 18 litros, tá? E na sequência, mais um, até mesmo porque a areia se encontra bastante seca, tá? E importante também é trabalhar em locais planos e em cima de concreto, porque não é bom trabalhar em cima da terra ou em caixotes de madeira, tá? A água deve ser limpa, viu, pessoal? Não adianta você querer pegar aquela água que sobrou da roupa de molho, água
água suja, porque não vai funcionar, tem que ser água potável, essa mesma água que você usa para beber. Beleza? Até já. Então a gente já volta mostrando aí o resultado da massa, como deve ficar. Até já. Bom, pessoal, como eu mencionei, a gente despejou, né, um balde cheio. Aqui ele despejou a metade do outro, correto? Então assim, o bom é você adicionar água sempre aos poucos, até mesmo para poder facilitar na hora de mexer. Então aqui tá lembrando que está batido manualmente, tá? E para mexer essa massa é dessa forma aqui, tá? Aqui tem o meu irmão que ele é especialista em virar massa. E aqui, tá vendo? A água colocada aos poucos. Vem? Então é dessa forma aqui, ó. Olha lá. Evitar espirrar na parede, tá? Sempre trabalhar com ela dessa forma aqui, ó. Você vai montando, você vai virando ela como se fosse um formigueiro, né? Vendo? Virando pelo meio, tá? E nisso ela vai penetrando na parte seca. E aí a gente já consegue obter um resultado melhor. Lembrando que esse tipo de massa para mexer na mão, ela é um pouco mais pesada do que se você trabalhar com areia grossa. E também o consumo de água nesse tipo de massa também, ele é maior do que se fosse trabalhar com areia grossa. Ok? Então eu já volto para a gente mostrar o resultado aí, o resultado final dessa massa preparada, pronta para o uso. Até já. Bom, pessoal, a massa ficou pronta e conforme eu mencionei, né, os 2 baldes contendo 18 litros de água cada um foram utilizados nessa massa, tá? O ponto da massa deve ficar dessa forma aqui, ele vai passar enxada nela aí pra gente ver como é que deve ficar o ponto dela, tá? Olha lá, viu? Olha lá. E o recomendado também, pessoal, que essa massa ela seja batida, tá? De forma que ela fica totalmente, tá? Uniforme, correto? E também esse traço de massa aqui que foi mencionado, 2 carrinhos de areia, meio saco de cal e uma lata de cimento, é uma massa mais reforçada, porém não é um traço completo. O traço completo para esse tipo de massa seria o que? Seria 3 carrinhos, tá? Você pode utilizar 2 carrinhos de areia grossa, um de fina, um saco de cal de 20 kg e você pode permanecer com uma lata de cimento. No caso, essa massa vai ser reforçada por quê? Ela foi reforçada para quê? Para fazer o assentamento de tijolos. Como eu mencionei, cerâmico, tá? Então, assim, no caso, para fazer um traço comum, seria uma lata de cimento ou meio saco, um saco de cal e 3 carrinhos de areia, que vai dar 9 latas. Seria um traço completo. No caso aqui foram 6 latas, meio saco de cal e uma lata de cimento, ok? Então tá aí. O meu mano aqui, ele é o meu companheiro de obra aí, de luta, tá? E o trabalho é feito assim, dessa forma aqui, beleza? Então o trabalho da gente é sempre mostrar qualidade e responsabilidade e sempre procurar seguir as recomendações dos fabricantes, que é muito importante. Nunca faça nada, como se diz, né? Escutando o que as pessoas falam. Então procure sempre seguir as recomendações do fabricante. Aqui no caso, é uma massa que a gente está fazendo, tá? Baseado em nossa experiência, nosso conhecimento e também seguindo todas as recomendações dos fabricantes, seja de cal, cimento, seja de argamassa, placa cerâmica, enfim. Então, o importante é isso, beleza? Então, até mais. Até a próxima. E não deixe de deixar o seu joinha no vídeo aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.